Olá pessoal, aqui é a professora Maíra, estamos de volta para a gente dar continuidade às nossas videoaulas e agora a gente entra no PET 2 e nós vamos tratar de uma coisa muito importante nesse início aqui, um bom caminho que nós vamos levar nas semanas que tem para frente, que é a formação dos solos, né, e o que são os solos. A gente vai aprender muitas coisas a respeito do solo, né, várias características que compõem também na sua formação, mas também vamos aprender os organismos que estão relacionados com ele e a importância desses organismos para que a gente tenha condição de plantar e colher nesses solos. Então, para início de conversa, eu trouxe aqui um terráriozinho para a gente falar das camadas que compõem o solo. Vocês vão ver que a gente tem aqui umas rochas que eu coloquei, né, umas pedras aqui dentro. Essas pedras aqui, elas têm a função de mostrar para a gente o que seria a pedra matriz, a rocha matriz, né? Então, seja uma rocha enorme, né, que foi formada há milhões de anos, que está ali, exposta na superfície. E aí essa rocha que eu coloquei aqui, como eu não encontrei uma que coubesse aqui dentro sem quebrar meu terrário, eu coloquei ela bipartida, mas ela pode sofrer fraturas, né? Ela pode quebrar e não ser uma rocha única, ela pode ficar formada por vários subpartes ali dela mesma. Mas o mais importante é que aqui ela ainda é rocha, né? Ela mantém a consistência dela mesmo, né, original, e a forma como ela era, né, de composição. À medida que ela vai sendo exposta, e aí aqui a gente tem fatores externos que vão estar atuando aqui. Então, por exemplo, vento. O vento consistentemente batendo ali. Ele vai fazendo com que ela se deteriore ao longo do tempo. A água, a mesma coisa, né? A gente tem até o ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente porque vai decompondo ali, vai retirando os fragmentos daquela rocha, transformando aquilo ali numa areia. Outra coisa que a gente tem são os organismos que vão atuar ali diretamente, como por exemplo a raiz das plantas, que vão, né, entrando ali no meio das fissuras e vão fazendo com que a rocha vá se despedaçando cada vez mais, mas principalmente os líquens que produzem substâncias que têm uma determinada acidez que vão ajudando a decompor aquele processo natural ali. Então a rocha ela vai se deteriorar. Com o tempo ela vai formar uma camada, que é uma camada composta ainda por rocha, né, mas já não tão parecida com o que ela era antes. Ela já está cheia de pedaços, fragmentos, e esses fragmentos ali vão compor essa camada acima dela. E eles já não têm exatamente a mesma composição da rocha original. São vários pedregulhos. Então, quem já viu furar uma cisterna, por exemplo, às vezes já presenciou isso. Então, você vai furando, você chega um momento que tem uma espécie de um cascalho ali, né, cobrindo, e depois se você furar ao longo, né, desse cascalho, você vai chegar numa superfície rochosa, mais dura ou toda trincada, mas que é uma rocha firme mesmo. Nessa camada aqui é a primeira, né, decomposta da rocha. Então, vamos dizer que ela está ali, a rocha decompôs ao longo de muito tempo e formou essa parte aqui dela. Então, isso aqui era a rocha original, né, e agora ela se transformou nessa camada de decomposta. A gente vai passar para uma camada aqui de pedregulhinhos, areias, né, argila, etc. Várias formações diferentes aqui, compondo essa camada. E ela ainda é bastante mineral, né? Bastante formada pela rocha, ela ainda não está com os fragmentos de matéria orgânica que vão estar na próxima camada. Então, olha só. Então, nós temos aqui agora as camadas mais profundas lá do solo. Essas camadas ficam expostas, por exemplo, quando a gente cava, né, um barranco na lateral dele, a gente consegue ver todo esse perfil de solo, mas também tem a opção que seria a gente observar através da escavação ou de um deslizamento de barranco, que a gente consegue ver que a parte mais profunda aqui, né, do solo, depois que daquela área que as raízes das plantas, né, já não alcançam mais, elas vão ter mais ou menos essa característica aqui. Então, bastante cascalho, um pouco de areia fina, areia grossa misturada aqui, formando essa região. Seria, né, o próximo horizontezinho aqui. Agora a gente vai ter uma última camada aqui. Ela também vai ter uns pedregulhos, né, uns cascalhos maiores e tudo, mas ela já vai ter um bocado de matéria orgânica
Aí a gente vai ter um bocado de matéria orgânica compondo ela aqui. O que é matéria orgânica? A gente está falando de restos de animais, restos de planta, e muito disso que está ali depositado por centenas, às vezes milhares de anos, mas muito disso é um material mais novo também, depende do tipo de solo, da região que o solo ocupa. Aí, em solos como, né, no Brasil, em países mais quentes, em regiões tropicais, a matéria orgânica é rapidamente decomposta, disponibilizada ali para as plantas. A gente tem também as minhocas, por exemplo, que devoram, né, o resto de planta, o resto de animal, e o cocôzinho delas é humus, né? É uma matéria orgânica digerida, que está rica ali em substâncias agora, que as plantas podem absorver. A planta não vai absorver diretamente o resto do animal, o resto da planta. É preciso que esse resto de animal e o resto de planta seja decomposto para que a raiz da planta consiga absorver os nutrientes que tem ali. E aí, acima dessa camada aqui, que é a camada que tem o material que vai ainda se decompor. Então, o resto de folha, resto de animal, tudo misturado ali, que vai compor essa camada superficial. E aí, essa camada aqui, ela é importante, ela protege o solo, né? Ela funciona como uma espécie de esponja para absorver a água, mas também para proteger o solo quando a chuva passa, para não fazer, né, aquele arraste, aquela erosão ali do material superficial do solo. Quando o solo se incendeia, né, num incêndio como esse que a gente vê acontecendo todos os anos, nessa época agora de seca aqui pra gente, o que ocorre aqui é que essa camada é totalmente consumida. E aí o solo fica nu, né, exposto, e essa erosão vai, né, quando chover, vai arrancar a camada superficial da terra e tornar ele cada vez mais pobre e cada vez mais frágil para que se abram, né, vossorocas, que são aquelas erosões enormes, e também fique um solo impróprio, plantio, ele fica até mais difícil para você trabalhar, fazer uma construção, fazer um passeio, uma calçada, alguma coisa nesse sentido. Mas é importante que a gente pensando no cultivo, que essa camada superficial aqui, ela também garante fertilidade do solo. Então a folha que cai lá no solo, ela não é sujeira, ela é parte do solo. Aquela folha vai secar, vai servir de alimento para bactérias, para fungos, vai servir de alimento para minhocas, né, e outros vermes ali que vivem no solo, que vão digerir ali ao longo do tempo, e o cocôzinho deles aqui vai se acumular e formar essa camada superficial de matéria orgânica. A formação do solo, as camadas que a gente veria seriam mais ou menos essas aqui. A gente pode ter subcamadas nessas divisões aqui, mas o mais importante é a gente entender que a camada mais profunda é a rocha matriz, né, a rocha mãe, e a partir dela a gente vai ter as outras camadas de acúmulo aqui, sendo que essa camada mais profunda com a rocha matriz gera a camada, as outras camadas, e essas camadas superficiais aqui, elas são uma mistura, né, do pó que veio da rocha mãe com o pó que veio de fora. Então, por exemplo, a chuva que arrastou uma terra para cá, um vento que trouxe uma poeira para cá, que veio de outro local, de outra rocha, por exemplo, e se misturou com a matéria orgânica que estava sendo produzida ali, formando, né, essa camada aqui, que é a camada de plantio, que é a camada onde as plantas vão nascer, onde elas vão conseguir crescer naquele ambiente. Então, a camada, para a gente pensar sob o ponto de vista da nossa sobrevivência, do nosso interesse econômico, é a camada mais importante para a gente. Mas é ela também que a gente mais deteriora com as queimadas e com os desmatamentos, que é ela que vai embora aqui quando começa a passar as enxurradas, quando, né, ocorrem as chuvas, e esses grãos aqui todos são levados, tanto da terra, da rocha matriz, das rochas que vieram de fora, quanto da matéria orgânica que estava acumulada aqui ao longo do tempo. Às vezes centenas, às vezes milhares de anos de matéria orgânica acumulada vão ser levados embora de uma vez aqui, como por exemplo um barranco desmoronando, uma coisa assim que vai ser desencadeada por desmatamento, por incêndios florestais.